Oi, gente, meu nome é Amanda e eu faço parte da segunda série do Colégio da Embraer. Hoje eu vim explicar um pouquinho para vocês sobre dois conteúdos referentes às ciências humanas. O primeiro é o êxodo rural. O significado de êxodo rural relaciona-se ao movimento migratório das populações que vivem no campo em direção aos grandes centros urbanos, tendendo a ser mais forte nos locais onde as diferenças de condições de vida entre campo e cidade são maiores, ou seja, em situação de baixa qualidade de vida no campo. O êxodo rural pode ser motivado por diferentes aspectos. Didaticamente, podemos dividi-los entre fatores repulsivos e atrativos. Bom, primeiro vamos falar dos fatores atrativos do êxodo rural. Eles ocorrem pela imagem de mais oportunidades fornecidas nas cidades. As pessoas tendem a buscar essa movimentação como forma de conseguir melhores ofertas de emprego por meio da industrialização urbana. Além disso, consideram que, nas cidades, terão melhores condições financeiras. O rápido acesso a bens materiais, serviços e produtos, além da maior oferta de serviços públicos como hospitais e escolas, também funciona como um fator atrativo para a população proveniente do campo. Agora, os fatores repulsivos do êxodo rural. Já as forças de repulsão atuam quando os processos socioeconômicos de uma sociedade afastam a população do campo. Os principais fatores que causam essa força repulsiva são a concentração fundiária, em que há pouca disponibilidade de terras produtivas para os mais pobres, baixos salários e a mecanização do campo, em que os grandes avanços obtidos na agropecuária fizeram com que vários postos de trabalho fossem extintos. Esse tipo de movimento migratório, ele acaba atingindo não somente aqueles que se mudaram para os centros urbanos, mas também quem já vivia neles. Algumas consequências são: para quem veio do campo, o movimento de saída do campo faz com que se diminua a população rural de um país, gerando escassez de mão de obra, diminuindo também os níveis de produção de alimentos e de matéria-prima. Já na cidade, causa o desemprego, com considerável acréscimo populacional nas cidades em ritmo acelerado e em curto espaço de tempo, o mercado de trabalho é incapaz de absorver toda essa mão de obra, além da desigualdade social e marginalização. Agora vamos falar um pouquinho sobre o êxodo rural no Brasil especificamente. O êxodo rural brasileiro teve início na época colonial, quando as pessoas se deslocavam entre engenhos e regiões mais produtivas. A mineração, no século XVIII, também levou muitos camponeses para as regiões de produção mineral. O mesmo aconteceu no século seguinte, com o chamado ciclo do café. Aqui, o Sudeste já se mostrava como o principal destino dos moradores do campo. No final do século XIX, o movimento voltou-se para a Amazônia, principalmente para as atividades relacionadas à extração da borracha. Entretanto, somente a partir de 1930, as cidades passaram a receber de forma massiva as populações camponesas. Esse período teve como principal motivador o processo de industrialização brasileira. Acelerado até os anos de 1950, esse processo vem se estabilizando desde então. Agora eu vou falar um pouco sobre a luta pela terra no Brasil. A luta pela terra no Brasil ocorre desde a colonização, nos anos de 1500, e vem até o nosso momento atual. Com a chegada dos colonizadores até meados do século XVIII, os tipos de lutas pela terra mais características era a do índio contra o colonizador e a do negro contra o senhor de escravos. As lutas dos índios contra os colonizadores ocorreram principalmente porque aqueles não queriam se submeter ao poder destes, e porque os colonizadores queriam as terras e a mão de obra desses índios. Dando um grande salto na história, outros fatos importantes ocorreram em meados do século XIX. Nesse período foi instituída no Brasil a propriedade da terra, uma valorização antes inexistente, e, logo em seguida, a abolição da escravatura. Assim, o senhor de escravos passou a ser um senhor de terras e o escravo passou a ser um trabalhador, entre aspas, livre. Trabalhador cada vez mais sem trabalho, uma vez que a imigração europeia, principalmente no sul do país, era crescente e sua mão de obra foi sendo substituída. Nesse contexto, os ex-escravos começam a criar suas roças em, entre aspas, terras abandonadas no interior do Brasil. E então surge a figura do poceiro, que fez surgir a figura do grileiro. O poceiro é o que possui a terra, mas não tem domínio sobre ela, ou seja, o poceiro trabalha, cultiva, cuida e sobrevive desse pedaço de terra.
O grileiro é o que passa a ter domínio sobre a terra de maneira ilícita. Surgiram também movimentos de resistência e libertação, como o caso do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tornando os movimentos do campesinato mais organizados e fortes.